Hoje a gente vai estar refletindo um pouco sobre a questão da esperança dentro da Bíblia. É um tema assim que geralmente não se ouve falar muito, né, sobre essa questão, principalmente da ótica que será mostrada tecnicamente por aqui. Mas no geral o mundo ele parece um local de trabalho. Falam muitas coisas ruins, né, do mundo e tal. Mas aí, tipo, o que se faz para melhorar, né, a situação? Lembrando que a nossa esperança não deve ser colocada nas coisas daqui, propriamente ditas, mas no que é espiritual, naquilo que é invisível, naquilo que de fato Deus falou através das suas promessas pelos profetas. Mas só que isso daí é difícil de ver, né? Porque a pessoa ela tende a colocar toda a sua esperança dentro da realidade material, da forma que aparece no mundo. E aí simplesmente acabam desenvolvendo alguns problemas nesse sentido, porque ela vai colocar a esperança nisso, e aí vai tristemente se desapontar, tá? Exatamente porque essas coisas que são usadas como fonte de esperança não são as fontes verdadeiras, né, pelo que está escrito. Então, assim, o primeiro ponto é entender qual que é a relação entre a fé e a esperança. Entendeu? Porque a ideia bíblica de esperança não é esperar parado. Assim como a fé é uma fé ativa, a esperança também. Entende? Onde você põe esperança naquilo que é abstrato, naquilo que não se vê, no mundo espiritual, né, digamos assim, né, que vem através da palavra de Deus, desenvolvimento das virtudes, né, a ideia de conhecer a Deus, conhecer a Cristo. E ter esperança nisso, e não necessariamente nas coisas que se veem, que é material, que é físico, entende? Que as coisas visíveis passam, mas as invisíveis são eternas. Entende? Mas é interessante ver, porque lá em Hebreus 11:1 então fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Entendeu? Então, assim, a fé é o firme fundamento, ela está na base então da esperança, do que se espera. Então, se a pessoa espera alguma coisa positiva, a base disso, dessa esperança, é a fé. Entendeu? Então, qual que é é como se a gente imaginasse, por exemplo, uma jarra de água, né, que seria em tese aquilo que se espera, e a fé por baixo, né, sustentando aquilo. Vamos supor uma mesa, ou então uma cadeira, qual que está por cima. Então, se você tirar a fé, a esperança desaparece. Então, a pessoa ela precisa necessariamente acreditar. Né? Inclusive, tem muitos artigos científicos que falam dessa questão de que o homem ele precisa de alguma coisa para acreditar. Só que o problema é o quê? Né? Porque a maior parte das pessoas vão colocar sua fé, sua esperança, então, tendo outras coisas como fonte, como base, que não sejam Deus e nem Cristo, né? Muito menos a sua palavra, as promessas feitas, etc. Uma coisa é se dizer, outra é praticar. Entende? E aí, nessa reflexão, é que de fato vai entrar esse ponto de que, de fato, dentro do que foi escrito, né, dentro da Bíblia, nós temos de fato o aprendizado correto. Lá em Romanos 15:6 já vai falar, né, claramente, né, 15, na verdade vamos olhar aqui o verso 4, ele fala porque tudo que outrora foi escrito no nosso aprendizado através da paciência e do conforto das escrituras, para que tenhamos esperança. Entendeu? Então, assim, a esperança forjada, então, a partir do aprendizado que vem através da paciência e do conforto das escrituras. Então, o que vai trazer esperança verdadeira para as pessoas? É o estudo da Bíblia. É o estudo das promessas, né, que Deus fez. As promessas feitas, aquilo que Deus falou, disse que ia fazer, entendeu? As profecias. Só que é difícil manter fé nisso porque não é algo tangível, palpável, né? Não é algo que você vê, é uma coisa mais abstrata. Entende? Quer dizer, você tem que olhar com os olhos da fé dentro do mundo espiritual, digamos assim, entrar pela fé no santuário celestial, para então obter os benefícios, né, da intermediação de Cristo no santuário, entendeu? Orar diretamente a Ele, entendeu? Confessar os pecados, receber o perdão, né, e assim as graças para a santificação. Só que isso daí é uma coisa abstrata, né? É mais fácil você ver as coisas materiais, o entretenimento, são os pastores, as comunidades religiosas, os partidos políticos. Entendeu? É bem mais fácil colocar fé nisso porque é mais tangível, mais palpável, digamos assim, tá mais dentro da realidade, entre aspas, quando o foco principal deveria ser colocado em Deus e Cristo e suas promessas, e o lugar, obviamente, onde eles estão. A esperança tem a fonte, então, dentro da palavra de Deus. Só que aí, quantas pessoas querem, né, desenvolver uma esperança dentro da palavra de Deus, né, com fé, paciência e etc, etc. Então, assim, o outro ponto também para desenvolver esperança na Bíblia é não se esquecer das obras de Deus, que Ele fez, né? Inclusive, né, fez na vida de cada um, né, os passos que foram guiados então através dele, e tudo isso então, portanto, deve lembrar, né, e colocar a esperança, né, em Deus e em Cristo, né, como um foco aí nesse sentido de não esquecer as obras dele e de guardar os mandamentos. Lá em Salmo 78, 4-7, né, é bem enfatizado isso, dizendo, não vamos escondê-los dos filhos, né, mostrando à geração futura ou das gerações futuras os louvores do Senhor, a sua força, as obras maravilhosas que Ele fez, que eles possam colocar sua esperança em Deus e não esquecer as obras de Deus, mas guarda os mandamentos, guarda os seus mandamentos. Então, assim, quantos querem guardar os mandamentos?
ou querem buscar, né, desenvolver isso, e também colocar sua esperança em Deus através disso. Então veja que aqui já associa, né, fé, esperança, e associa a esperança à guarda dos mandamentos. Entendeu? Inclusive no livro de Eclesiastes diz que é o dever de todo homem guardar os mandamentos. Então assim, é basicamente uma pessoa que tem Deus, que tem Cristo, né, que tem uma esperança verdadeira dentro do mundo por vir, né, que não vai focar sua atenção, não fechar o foco em coisas terrestres, porque o mundo jaz no maligno, mas vai colocar sua esperança em Deus e não vai esquecer as obras de Deus, né? Tanto no mundo, mas também na sua própria vida. E ainda vai guardar os seus mandamentos. As pessoas que estão sem Cristo, por outro lado, elas são gentios na carne. Lá em Efésios 2, 11 e 12, né, fala o seguinte, porque lembrem-se de que já passaram, né, dos gentios na carne. Naquela época vocês estavam sem Cristo, estranhos à comunidade de Israel e estrangeiros no mundo. Então assim, as pessoas totalmente fora, alienadas das promessas feitas, da comunidade de Israel, né, obviamente aqui o Israel espiritual, porque o físico já tinha rejeitado, né, Cristo. Então, assim, era importante entender isso, porque a pessoa ela acaba se tornando estrangeira no mundo. Esse mundo no caso, não esse que se fala, né? Mas é o mundo espiritual, né, que vem através da graça de Cristo, a preparação para a vida do porvir, entende? Que é justamente como se fosse um treinamento aqui na Terra, digamos assim. Então, assim, o que torna a esperança de fato para o cristão? Ela é uma âncora da alma. Lá em Hebreus 6,19 diz isso. A esperança que temos é a âncora da alma, ambas segura e firme, e que penetra até além do véu. Ela se vincula à âncora da alma, aquilo que vai segurar, né, mediante as tempestades, os problemas, né, a realidade aparente do mundo invisível. Porque é tudo ilusão, né? O mal em si ele não existe, não tem realidade em si mesmo, é simplesmente a ausência do bem. Então tudo aquilo que se apresenta como mal, né, os noticiários, né, os crimes cometidos e tal, isso aí a pessoa não pode botar o foco nisso, ou colocar a esperança, né, de dias melhores em proposições que estão fora de Deus, né, mas que em tese serviram para resolver os problemas do mundo. Se ela fizer isso, ela vai se frustrar, entende? Porque o mundo é corrupto, a realidade é injusta e Deus, no caso, é muitas vezes colocado para escanteio nessa história toda. Mas só que o que acontece na medida em que ela coloca então a sua fé, a sua esperança em Deus, em Cristo, na sua palavra, então ela tem condições aí de fato de passar, né, de ser um gentio na carne e de estar dentro, né, da comunidade de Israel e não mais uma pessoa estrangeira, então estranho, né, nesse sentido. Entendeu? Para o cristão aqui a esperança então é a âncora da alma, basicamente como está escrito. Quem tem esperança na morte? Né? Somente o justo, de acordo aí com Provérbios 14:32. O ímpio é expulso pela sua maldade, mas o justo tem esperança na sua morte. Tem esperança na morte exatamente porque ele vai ser ressuscitado. Diferentemente de uma pessoa que morre sem Cristo, né, que aguarda a ressurreição do juízo, né, onde ela vai simplesmente ressuscitar para morrer. Né, isso aí depois dos 1000 anos, de acordo com o Apocalipse 20. Então, assim, a pessoa sem Deus, sem Cristo, ela não tem esperança nem mesmo na morte. Entendeu? E geralmente elas estão entregues, então, ao desespero. Paulo, quando ele comentou alguma coisa sobre a volta de Jesus nos Tessalonicenses, ele tinha falado alguma coisa nesse sentido também. 1 Tessalonicenses 4:13, vamos ver aqui, mas não quero que sejais ignorantes, irmãos, a respeito dos que dormem, ou aos que dormem, né, para que não vos entristeçais como os outros, né, que não têm esperança. Então, assim, ele não queria que os Tessalonicenses fossem ignorantes em relação aos mortos. Eles estão simplesmente descansando, né, o sono, até a ressurreição. E que não era para ter desespero ou desenvolver esses problemas, né, que geralmente as pessoas que não têm esperança acabam tendo. Entende? Porque para elas a morte é o fim. Né? Essa realidade é a realidade última, final, né? Aquilo que é aparente, o que é visível. Entendeu? E não vão estar olhando, observando com os olhos da fé, ou então tendo a palavra de Deus como uma âncora, nesse sentido de guardá-las, de tropeçar, ou de pensar coisas erradas, tanto em relação à morte como também outros temas. Entendeu? Então, basicamente, é interessante estar vendo isso, né? E aí é interessante porque lá em 1 Pedro 1:3, né, fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua abundante misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Ó. A regeneração da viva esperança, né, feita por Deus, o Pai, né, que é o Deus verdadeiro. E fala aqui pela ressurreição de Jesus Cristo desde o morto. Entendeu? Então aqui vem colocando essa questão que o Pai mesmo, ele traz essa regeneração de uma esperança viva no coração de cada um. Por quê? Porque ele ressuscitou a Jesus Cristo, né, dos mortos. Então, assim, como é chamada então essa esperança para o cristão? Né? A esperança para o cristão, basicamente, pelo que está escrito, né, em Tito 2:13,
ela tem que ver com a volta de Jesus, né? Então, se a pessoa acredita que Jesus Cristo um dia vai voltar, ela tem esperança, né? Então, falando ali a respeito disso, né, guardando aquela bendita esperança, é o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. É engraçado esse texto aqui, porque tem muita gente que fala que aqui tá falando que Jesus Cristo é Deus, né? Mas na verdade tá mencionando duas pessoas aqui, né? O grande Deus, né, que é o Pai, e o Salvador, nosso Salvador Jesus Cristo. Então são dois seres, né? Obviamente a bendita esperança é o aparecimento de Jesus Cristo com todos os anjos e vindo na glória de seu Pai. Então o próprio Pai vai vir também, vai vir na segunda vinda de Cristo. Então assim, é interessante estar analisando isso, porque essa é a bendita esperança, né? É o fim de tudo, entendeu? É onde Deus vai acabar com o mal, com o sofrimento e tal, e levar justamente aqueles que foram fiéis para uma vida nas mansões celestiais, onde eles viverão eternamente. Obviamente, primeiro esses 1000 anos no céu, né, ali, e depois na nova terra, entendeu? Onde ele vai regenerar, né, todo esse planeta que está sendo destruído, pelas ações antrópicas, as ações humanas. Então vai regenerar isso através do fogo e trazer de novo a paz e a vida eterna, né, a todos os seres, através de uma nova criação, em que aguardamos um novo céu e uma nova terra, nos quais, né, no caso, há esperança, né, nesse sentido. Então, assim, quando Paulo ele esperava, então, concretizar a sua própria esperança, né? É até uma questão interessante também, porque Paulo ele falava, né, lá em 2 Timóteo 4,8, doravante está reservada para mim uma coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amam a sua aparição. Então, Paulo tinha esperança também na segunda vinda de Cristo, e ainda que ele fosse morto, né, pelo Império Romano ali, por ordem do Estado, nessa questão de ser decapitado, ele tinha esperança de fato de que havia uma coroa de justiça preparada por Deus, né, o justo juiz, que ele dará naquele dia, entendeu? E Paulo morreu nessa esperança. Entende? 1 João 3,3, né, todo homem que nele, ou que tem nele a esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, né, 1 João 3,3. Então, assim, quem de fato se purifica em Cristo tem esperança. Então, assim, é como se fosse a causa, né? Então, aquele que tem esperança, ele purifica-se a si mesmo. Até mesmo o próprio profeta Jeremias também fala alguma coisa nesse sentido, né? É bom que um homem tenha esperança e espere silenciosamente pela salvação do Senhor. Então, assim, esperar silenciosamente, né? Desenvolver a esperança, entendeu? Nessa questão aí da vinda de Jesus, da salvação que ele promete, das promessas. Veja que é tudo baseado em promessas. Entendeu? A coisa não se cumpriu ainda, mas, né, de acordo com o próprio Hebreus 11, é necessário então desenvolver a fé para poder perceber, né, aquilo que vai ser colocado justamente no futuro, e não simplesmente olhar para o presente. Né? Então, assim, a esperança fundamentada não só nas promessas da palavra de Deus, em Deus em Cristo, mas também na palavra, né, naquilo que é colocado. Então, assim, qual que é a esperança do hipócrita, né, das pessoas hipócritas no geral? Né, de acordo com João 8, 13 e 14, assim são as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e dos hipócritas a esperança perecerá, cuja esperança será cortada e cuja confiança será uma teia de aranha. Então a esperança hipócrita, ou dos hipócritas, ela tem isso, né? Porque ela não está fundamentada naquilo que a Bíblia diz que deveria estar. Entendeu? No geral, a esperança do hipócrita ela é fundamentada nas instituições religiosas. Geralmente os elementos visíveis que não tem que ver com Deus e nem com Cristo. E aí a pessoa vai colocar fé nisso, vai colocar a esperança nisso, né? E já era, né? Como a fé é a base da esperança, então se ela coloca a fé na coisa errada, a esperança não vai se sustentar. E aí já era. A tendência é o desespero, o medo, o horror e a expectação de coisas péssimas, coisas ruins. Porque não foi fundamentado corretamente. Né? Então a pessoa não exerceu fé em Cristo, em Deus, na sua palavra, mas colocou a esperança, a fé, dentro do que o homem pode fazer, entendeu? Do que as igrejas podem fazer. Entende? Isso daí é complicado. Então, assim, é o que vai estar acontecendo. Os cristãos, por outro lado, né, eles podem desenvolver aqui outro tipo de esperança. Né? Agora o Deus da esperança vos enche de toda alegria e paz, em crendo, para que abundais em esperança pelo poder do Espírito Santo. De acordo com Romanos 15, 13. Então, o Deus da esperança, obviamente o Pai, né, ele vai encher aí as pessoas de alegria, né, em crendo, uma vez que elas creem, né, para que abundem em esperança pelo poder do Espírito Santo. Lembrando que essa expressão Espírito Santo é Espírito do Santo, né, por causa de um caso lá grego, né, da língua grega, Espírito do Santo. Então está falando exclusivamente aqui do Pai, né, pelo poder do próprio Pai,
então a pessoa ela desenvolve uma alegria increndo para que abunde na esperança. Então, os cristãos, por outro lado, de acordo com Romanos 15:5, eles também têm acesso pela fé a essa graça, onde estamos e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Então, também tem acesso. Mas, obviamente, os cristãos que não só escutam, mas praticam, né, o que está escrito na palavra. O que impede, né, as pessoas, então, de não serem envergonhadas? Né? De acordo com o versículo 5, aqui do texto de Romanos, capítulo 5, vai falar o seguinte: a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é dado para nós. Então Deus, o Pai, nos dá o seu Espírito e, portanto, nós vamos ter uma esperança que não envergonha, né? Porque de fato é Deus quem está operando aquilo e isso foi dado exclusivamente para nós. O Espírito Santo foi dado para nós. Entendeu? Em tempos de angústia, então, quem será, né, no caso, a esperança, né, para as pessoas? Se lermos Joel 3,16, falaria: o Senhor também rugirá de Sião e fará ouvir sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra estremecerão. Mas o Senhor será a esperança do seu povo e a força dos filhos de Israel. Então, assim, a esperança é Deus. Então, o próprio Pai, né, o Senhor, entendeu? A esperança é Deus. Cristo é a esperança da glória, também, né, que está escrito. Cristo em nós, a esperança da glória, né, ou Cristo em vós, né, pelo menos que Paulo estava falando. Então, Salmo 31:24 também vai colocar algumas palavras inspiradoras nesse sentido também. Tem um bom ânimo e ele fortalecerá o seu coração, todos vós que esperais no Senhor. Então, a esperança em Deus, né, deve ser mantida. E aí, quanto tempo deve durar, né, essa esperança? De acordo com Hebreus 6:11, né, desejamos que cada um de vocês mostre a mesma diligência, né, até a plena certeza de esperança até o fim. Então, quanto tempo que dura essa esperança verdadeira? Né? Dura até o fim. Então, assim, a palavra de Deus ela é bem rica, né, no tocante a essa questão desse tema. E aí as pessoas não têm porquê, né, ficar se desesperando com condição política. Então as pessoas se desesperam pelas coisas visíveis, né, quando na verdade elas deveriam colocar o foco e a esperança dentro do que é invisível, dentro das promessas de Deus e no mundo que de fato Deus apresenta em sua palavra. Então, ao invés de se preocupar com a atmosfera justamente desse planeta, né, o que tem por aqui, as pessoas deveriam concentrar seu foco no que está escrito. Entendeu? Só que é justamente aí que reside a diferença, né, entre aqueles que vão evoluir nessa questão mais espiritual, né, vão crescer na graça cristã e tal, e daqueles que não vão. Porque eles vão colocar, e esses que crescem colocam sua esperança no que é invisível. Porque o que é visível é transitório, é passageiro. Entende? A coisa pode estar boa hoje, mas pode estar boa amanhã. Entendeu? Pode estar ruim, né, e vice-versa. Entende? Mas só que a esperança em Deus é uma constante e se mantém até o fim.